Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma aula. Eu sou o professor Alex Cardoso. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui no YouTube com diversos conteúdos para concursos públicos, né? E eu quero trabalhar aqui com você uma norma que está sendo exigida aí no seu concurso, que é a Lei Orgânica do município de Planaltina de Goiás. Eu quero trabalhar aqui com você, obviamente, o texto da lei, mas sem ficar preso dentro da leitura da legislação. Porque, né, acaba ficando uma aula bastante engessada. E eu quero trabalhar aqui com vocês com a objetividade, obviamente, sem fugir do texto, mas, ao mesmo tempo, sem ficar ali preso na leitura do texto da legislação. Ok? Então, a objetividade, sem fugir do texto, e, claro, com todo o dinamismo possível, porque legislação costuma ser algo um tanto quanto chato, né? Acaba sendo maçante. E se eu ficar aqui lendo artigo por artigo, vai ficar mais maçante ainda. A lei orgânica, eu acredito aí que todo mundo, né, tenha acesso, né, na internet, consegue aí achar. Só toma cuidado para não pegar a legislação desatualizada, certo? Eu consegui a legislação atualizada lá no site da Câmara Municipal, tá? Então tome muito cuidado para você não pegar o texto desatualizado, beleza, pessoal? Pegue o texto atualizado. Então, vamos trabalhar aqui essa matéria com a objetividade que ela requer, tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos compreender princípios básicos que organizam o município de Planaltina de Goiás, certo? Trabalhando aqui o título 1, beleza? Então, o que é a lei orgânica municipal? Né? A lei orgânica é como se, né, é como se ela fosse ali, né, a, a, a constituição da cidade. Né? O Brasil tem a sua Constituição Federal, os estados, né, eles possuem suas constituições estaduais e os municípios possuem legislações, né, leis orgânicas, certo? Então, no âmbito dos municípios, nós temos as leis orgânicas que vai definir as regras do município, tá? Vai estabelecer as regras locais, tá bom? Então, como nós estamos observando aqui no primeiro ponto, né? Os fundamentos políticos é o nosso primeiro ponto aqui que nós vamos observar do artigo 1º até o artigo 8º da legislação. Esse ponto aqui, ele traz características importantíssimas em relação ao município de Planaltina de Goiás, certo? Então, começando aqui, né, pela ideia, o que é um município, né? Pergunta besta, né? Mas vale a pena a gente parar para dar uma refletida aqui sobre o que é um município. O município, nós bem sabemos, ele é um ente da federação, certo? Ele tem autonomia política, ele tem autonomia financeira, administrativa, né? A capacidade de eleger seus próprios representantes, vai eleger os seus prefeitos, seus vereadores, de se administrar, de organizar os seus serviços, né? A parte de saúde, educação, limpeza, financeira, né? Arrecada os seus próprios impostos, né? O IPTU, por exemplo, e vai decidir como que vai gastar esse dinheiro, tá? Então, o município é um ente da federação, certo? Planaltina é uma unidade, né, do estado de Goiás, beleza? Então, começamos bem aqui em definir que o município tem autonomia, tá? Temos aqui, então, a autonomia. Então, quem manda? Quais são os poderes que fazem parte do município? Então, no Brasil, você bem sabe, nós temos quantos poderes? Nós temos três: executivo, legislativo e o judiciário. Mas, recapitulando as aulinhas de direito constitucional, o município não tem poder judiciário. Não tem. Mas, professor, né, no município em que eu moro, tem lá o fórum. Né? Ali no caso, pessoal, né, é o poder judiciário do Estado.
né? O município não tem poder legislativo, ou não tem poder judiciário, tá? Me desculpa, não tem poder judiciário, tem poder legislativo e tem poder executivo. O poder legislativo é representado pela Câmara de Vereadores. Nos estados nós temos o quê? Nós temos a Assembleia Legislativa. No âmbito federal nós temos o quê? A Câmara de Deputados. E no nível municipal nós temos a Câmara de Vereadores, que tem como função principal, como função típica, elaborar as leis do município e fiscalizar o prefeito, certo? Poder Executivo, na figura do prefeito e de todo o seu secretariado, tem a função de administrar a cidade e executar, né? Colocar em prática as leis e os serviços públicos, tá? Então, um poder, ele não pode fazer um trabalho do outro. O prefeito, ele não pode criar uma lei sozinho. Ele precisa da Câmara. O vereador não pode mandar executar uma obra, né, que no caso seria um trabalho do prefeito. Então, eles são independentes e devem trabalhar em harmonia. É claro que a gente observa, né, no estudo, por exemplo, aí do direito administrativo, que os poderes têm funções típicas e funções atípicas, tá? Então, por exemplo, quando a Câmara aí, né, dos vereadores, por exemplo, realiza um processo, né, um processo licitatório, ela está exercendo função administrativa, né? Mas aqui não vem ao caso, certo? Eu acredito que a banca aí não vai explorar esses detalhes de vocês, tá? A banca aí eu acredito que vai muito em cima do que está no texto da legislação. É importante que você entenda aqui que há apenas dois poderes, o legislativo e o executivo. O legislativo na figura da Câmara de Vereadores e o executivo na figura do prefeito e do seu secretariado. Beleza? Show! Então, vamos observar aqui alguns pontos do artigo 3º e do artigo 4º. O governo municipal deve assegurar os direitos sociais, coletivos e individuais de todos, tá? Seguindo a Constituição Federal, uma obrigatoriedade aqui assegurar esses direitos. Por mais que na prática a gente observa que ainda há uma dificuldade, né? Mas o que vale é que é o texto da legislação, tá? O artigo 4, ele proíbe discriminação. Todos são iguais, ponto e acabou. Independentemente do seu estado civil, né? O que é estado civil? O estado civil é tá solteiro, casado, né? Viúvo, é o estado civil, religião, opinião política, orientação sexual, qualquer tipo de deficiência, tá? Ou até mesmo aqueles que cumpriram pena. Então, aqui no caso é proibição à discriminação ou preconceito. Ponto. Simples assim. Beleza? Identidade oficial, artigo 4, 6º, 7º, 8º. Sede. Qual é a sede aqui então? A capital do município é a própria cidade de Planaltina. Artigo 5º da Lei Orgânica, tá? A sede do município é a cidade de Planaltina, beleza? Aniversário, dia 19, dia 19 de março, tá? Vai que a banca cobra alguma questão sobre isso daqui, né? Vai que cobra. É importante você saber, tá? É muito importante que você saiba esses números. Particularmente, né, eu acredito assim que a banca tem um espaço muito limitado para trabalhar essas questões com vocês. Isso aí é óbvio, tá? Mas vai que a banca mete uma dessa aqui na prova. Eu acredito que tem muita gente que não é de Planaltina, de Goiás, que vai fazer o concurso. Então é importante que você saiba esses detalhes. E às vezes, até quem é da própria cidade, às vezes nem sabe, tá? Então, 19 de março. Símbolos: BBH, bandeira, brasão e hino, tá? Ou BHB, bandeira, hino, brasão. Enfim, certo? É só lembrar bandeira, brasão e hino, tá? Só isso. Só lembra disso, né? É claro que isso daqui não é um rol taxativo,
podem ser criados outros símbolos por meio de uma lei municipal, tá? Pode ser criado aí outros símbolos. Aqui, né, define o artigo 8º define o espaço geográfico que pertence ao município, tá? Beleza. Então, chegamos aqui a essa parte relacionada à divisão administrativa do município, que vai do artigo 9º até o artigo 13º, certo? Então, o que que é o município? O que que é a divisão aqui do município de Planaltina para fins administrativos, né? Para fins administrativos, o município, então, ele se divide em cidade-sede, distritos e povoados, certo? Então, a cidade-sede é a principal área urbana, os distritos costumam ser as áreas geralmente mais afastadas da sede, que podem ter uma administração local, mas ainda fazem parte de Planaltina, e povoados são assentamentos ali menores, geralmente ali, né, rurais, tá bom? Beleza? Show. Situação aqui, né? Qual é a regra para criar os distritos? Né? Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tem lógica, né? Temos aqui regras a serem seguidas. Então, na fixação das divisas distritais, temos aqui algumas normas que devem ser observadas, tá? Evitar formas estranhas, certo? Dar preferências às linhas naturais, como rios ou serras, que são fáceis de identificar. E se não houver linhas naturais, usar linhas retas ligando pontos fáceis de achar, tá? Tá lá no texto da lei. A criação de distritos não pode ocorrer em ano de eleição, tá? Porque aí a pessoa poderia acabar se favorecendo ali, se beneficiando desse tipo de situação. Tá? Isso evita que a criação seja usada para fins eleitorais. Um distrito pode ser criado pela fusão, né, de 2 ou mais povoados. A partir de 2 ou mais povoados, então, pode surgir um distrito. Como que se extingue o distrito? Tá? Só pode ser feito por lei municipal, mas para isso é preciso uma consulta plebiscitária. O que é um plebiscito? É onde a população daquele distrito decide se quer ou não a extinção. Tá? Então, um plebiscito ele é feito antes da ação. Tá bom? Beleza? Simples, tá? Viu? A gente viu alguns pontos, né, pessoal, do artigo 9º até o 13 de uma forma bem tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. Mas é claro, você, como candidato, pega ali o texto da lei e vá fazer uma leitura também. Vai acompanhando o contexto da legislação, certo? Bens municipais, né? Os bens de Planaltina. O que que são os bens? Os bens do município. É tudo que a prefeitura já tem ou vier a adquirir, terrenos e propriedades no território que não sejam da União, do Estado ou de particulares, né? Por exemplo, aqui as terras devolutas, receita dos impostos, tá? E aqui no caso, a gente observa aqui no parágrafo único, né? Coloquei aqui um detalhe, tá? O município, ele tem direito a uma fatia do resultado da exploração de recursos em seu território. Como que está lá no texto da lei? É assegurada nos termos da lei aos estados, ao DF, aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Tá? Viu que lá no texto da lei está bem grande, né? Eu coloquei aqui de uma forma mais simples para você. Então, o município ele vai receber basicamente o quê? Royalties, tá? Ele tem direito, tá?
é assegurado aqui, certo? Esse devido pagamento, tá? Então o município, ele recebe aí uma fatiazinha dessa exploração, tá bom? Quem que vai administrar então a bagaça toda? O prefeito, né? Imagina o prefeito como se ele fosse um síndico de um enorme prédio, né? Que no caso aí seria a cidade. Então o prefeito, certo? Ele tem a competência de administrar os bens municipais, tá? É claro, respeitando a competência da Câmara, certo? Em relação ali aos bens ali que são utilizados por ela ali nos seus serviços, tá? Então, o administrador geral da maioria dos bens é o prefeito. A Câmara de Vereadores administra apenas os bens que ela própria utiliza para funcionar, né? O seu próprio prédio, seus carros, seus computadores, etc. Né? Seus próprios bens ali, né? Beleza? Então, para evitar perdas e corrupção, a lei exige ali o controle total, né? Exige ali um controle total desses bens, tá? Então, temos aqui situação, né? O cadastro, todos os bens então devem ser cadastrados, identificados. Temos aqui então a situação da responsabilidade. O chefe de cada órgão, né, é responsável pelos bens da sua secretaria. O inventário anual. Todo ano a prefeitura deve fazer uma conferência para verificar se o que está no papel bate com o que existe ali fisicamente. Um relatório sobre o estado de conservação dos bens deve ser enviado à Câmara Municipal, tá? E até mesmo porque se sumir, se estragar, né, alguém vai ter que ser responsabilizado por isso, tá? Beleza? E para que servem esses bens? Os bens da prefeitura, eles vão servir prioritariamente à população, né, ao público, melhor dizendo. Então, eles não são utilizados para o bem privado, né, ou para o bem dos gestores, tá? O bem é um bem público, certo? Não é como se fosse, por exemplo, lá na administração patrimonialista, né, na época do Império, que os bens, né, os bens públicos e os bens do imperador, eles se confundiam, né? No caso, não. Aqui, no caso, os bens são utilizados em benefício do público, tá? Em benefício do público, destinado prioritariamente ao uso público, respeitado as normas de proteção, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico, garantindo o interesse social, tá? Temos ali dois conceitozinhos, afetação e desafetação, né? A afetação, ela é o ato de dar finalidade pública a um bem. Então, por exemplo, a prefeitura tem um terreno vazio. O prefeito, ele edita ali um normativo dizendo, esse terreno agora é uma praça, né? Uma praça central. Então, o terreno ele foi afetado. Ele foi designado para o uso público, tá? Então, enquanto for uma praça, se torna indisponível, né? Não pode ser vendido. E a desafetação é o ato de retirar a finalidade pública de um bem. Então, a prefeitura, por exemplo, ela tem um prédio onde funcionava uma escola, mas a escola acabou fechando e o prédio está abandonado. O prefeito, então, né, ele não pode simplesmente vender. Ele precisa, né, enviar ali uma lei específica à Câmara pedindo a desafetação daquele prédio, provando que há utilidade pública e interesse social na venda. Então, só depois que a Câmara aprova a desafetação é que o bem se torna disponível, né? E no caso ele poderia ser vendido, tá bom? Então depende de uma lei específica, tem que passar pela Câmara, que tem a competência, né? E só será admitido em caso de comprovação da utilidade pública e relevante interesse
social, tá? Situação de compra, venda e uso. Para comprar um imóvel, tem que fazer a avaliação prévia, quanto que vale, tem que pedir autorização da Câmara, tem que comprovar a utilidade pública e tem que seguir o quê? A lei de licitação, né, meu querido? Tá? Tem que então seguir a lei de licitação para comprar, beleza? Depende de uma prévia avaliação, autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação da existência de utilidade pública e interesse social, aplicando-se também a lei de licitação e contratos. Tá? Para vender ou doar um bem, como é que faz? Vender um patrimônio público é algo que, né, exige o quê? Situação de bens imóveis. Tá? O interesse público, a avaliação prévia, a autorização da Câmara e licitação, certo? Vai ser aí utilizado então a licitação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Pronto. Coloquei aqui sem querer. Opa, peraí. Aqui, pronto. Situação de bens móveis, né? Olha só. Na situação de bens móveis, tem que ter a avaliação prévia e a licitação, tá? Se for doação de bem móvel, a licitação é dispensada, mas pode ser feita para fins assistenciais. O que nunca pode ser vendido está lá no artigo 22 da legislação, tá? O que não pode ser vendido? Parques, praças, jardins e, aqui no caso, né, que ele coloca, os largos públicos, tá? Salvo a concessão de pequenos espaços destinados a trailers, quiosques e similares, tá? A única exceção, então, é essa. A concessão de pequenos espaços para trailers, quiosques e similares, mas é uma concessão, tá? Ela cede ali um espaço, ela concede ali, então, esse espaço, tá? E aí, no caso, é o que a gente vai entrar aqui agora, né? O uso dos bens imóveis municipais por terceiros só pode ser autorizado mediante concessão ou permissão. E tem que ter caracterizado ali o interesse público. Então, se a prefeitura quiser, por exemplo, que uma empresa privada opere o terminal rodoviário ou que uma associação use o prédio público, é feito por concessão ou permissão, tá? A concessão, modelo mais formal, de longo prazo, exige uma lei de autorização da Câmara e um contrato. Normalmente exige licitação, certo? A permissão é um ato mais simples, unilateral e precário. Pode ser revogada a qualquer momento, feito por decreto do prefeito, certo? Não precisa, então, da lei da Câmara, mas deve comunicar à Câmara, né? Então, temos aqui, então, essa definição, tá? A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística mediante autorização legislativa. Permissão de uso,
né, que poderá incidir sobre o bem público será feita a título precário por ato unilateral do prefeito através de decreto e comunicado ao legislativo, ok? Se não fizer de acordo com o que está estabelecido na lei, é nulo permissão e as concessões, tá? Show, show de bola, tá? No caso, né, pessoal, o município ele pode, obviamente, retomar sem indenização os serviços permitidos ou concedidos, desde que eles, né, sejam executados em desconformidade com o ato do contrato, tá? E também aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento do usuário, ok? Ali você pode depois conferir, obviamente, mais alguns parágrafos, mas a ideia aqui é passar, né, para você a essência dessa parte da legislação. Então, olha só, em menos de 30 minutos, a gente trabalhou do artigo 1º até artigo 23 da legislação, tá? Muita coisa, diga-se de passagem. Então, eu espero que você, né, efetivamente, né, tenha gostado, e não só gostado, mas entendido o que foi repassado aqui durante essa aula. Você observou que a gente trabalhou o texto da lei, mas a gente não ficou preso ali lendo artigo por artigo, tá bom? Até mesmo porque é uma lei um tanto quanto extensa, exige demais, né? E não daria para a gente ficar aqui artigo por artigo, porque a gente não vai acabar evoluindo, não vai acabar entendendo o texto aqui dessa legislação, tá? Eu vou tentar achar algumas questões nas nossas próximas aulas a respeito dessa norma. Acredito que eu não vá conseguir achar, porque é uma legislação muito específica e pelo que eu pude ver ali, não é um município que tem muitos concursos anteriores, né? Então, eu vou tentar achar, mas não sei se eu vou conseguir trazer aqui para o nosso encontro, tá bom? Então, pessoal, eu espero de coração que você realmente, né, tenha gostado do conteúdo. E se você está acompanhando essa aula aqui pelo meu canal no YouTube, faça sua inscrição aqui no meu canal, ative o sininho para você ser notificado e toda vez que eu estiver ao vivo aqui no meu canal e deixe o seu like. Seu like aí é algo extremamente importante, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e lembre-se sempre que a persistência é o caminho do êxito. Então, até mais e fui.